Capital Federal, te contamos que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para aumentar o foro Pereira, lembrando que isso é um julgamento no plenário virtual do Supremo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã. O ministro terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro ao STF acaba de ser desmascarado. O ministro bolsonarista do STF, André Mendonça, tentou impedir que o julgamento de Bolsonaro ocorra naquele tribunal. Não conseguiu e ainda foi desmascarado. Por que é que o André Mendonça tentou impedir que o STF mude a regra e julgue no Supremo em foro privilegiado, ou seja, na última instância do Poder Judiciário, que é o STF, tentou impedir, porque ele tentou impedir que o Bolsonaro fosse julgado no STF, porque o STF não tem recurso. Apesar de ser conhecido por foro privilegiado ser julgado pelo STF, muitos políticos não querem esse privilégio. Dizem que é privilégio porque são juízes de alto grau de conhecimento, então supõe-se que qualquer decisão deles seria a melhor possível a ser tomada no país. Mas político nenhum quer ser julgado por crimes, eventuais acusações de crimes no STF, porque quem for julgado no STF não tem outra instância para recorrer. Foi julgado no STF, já era. Se for ação penal, vai para a cadeia. E o STF formou maioria para mudar a regra que de todos os políticos que forem acusados de alguma coisa que fizeram durante o exercício do mandato e tenham deixado o mandato, eles forem acusados e forem responder a uma ação penal, serem julgados, eles vão ser julgados como se tivessem ainda foro privilegiado, porque senão, do contrário, o que acontece é que esse julgamento se estende muitas vezes por décadas. É o caso do Fernando Collor de Mello, que está sendo julgado agora por um caso que remonta a décadas, já foi condenado e ainda não foi preso. Não é? Então, realmente, o fato dele ter começado a ser julgado na primeira instância faz com que o sujeito acabe ficando impune, o crime prescreve e nada acontece. Bom, vamos em frente. O Paulo Gonet, procurador-geral da República, resolveu esperar a definição do STF sobre o foro privilegiado para decidir sobre a denúncia contra Bolsonaro. Por quê? O que acontece é que esse julgamento ficou inconcluso. Votaram 6 membros, faltam mais 5. E o que é que acontece? Se por acaso houver alguma reversão nesse julgamento, ou o julgamento não ocorrer e prescrever a norma do STF, se alguma coisa mudar e ele decidir que o Bolsonaro vai ser julgado, o Bolsonaro eventualmente não poderia ser julgado, mesmo que lá na frente seja mantida a regra que o STF quer. Enquanto esse julgamento não for finalizado, não vale o foro privilegiado para o Bolsonaro no STF. Então fica um vácuo jurídico e isso ensejaria uma anulação do processo. Eu acho que deu para entender bem. Vamos lá. O que é que acontece? O STF, após o Gonet dizer que quer o fim do julgamento, voltou a julgar a apreensão do foro. O André Mendonça teve que devolver, ele pediu vista, ele suspendeu a tramitação do processo para tentar ajudar o Bolsonaro. Não é? Então ele segurou com ele e está segurando desde maio desse ano, não é? Desde abril ou maio desse ano. O caso ocorreu, vou dizer mais especificamente para você, foi em abril. Ele segurou desde abril, o André Mendonça, até agora, na mão dele, mas agora tem uma regra, não é? Que são 60 dias que um ministro pode ficar com um processo quando pede vista, e se
ele ainda quiser, ele pode conseguir mais 30 dias de prazo. Então são 90 dias. Então foi maio, junho, julho e agosto. No mês passado, o André Mendonça já teria que ter devolvido o processo. Agora o processo está disponível para ter a conclusão do julgamento e o STF vai julgar e vai oficializar que o Bolsonaro vai ter que ser julgado no STF, até porque já tem maioria de ministros, 6 ministros já votaram, então não tem mais como evitar que o Bolsonaro seja julgado no STF, mas o julgamento precisa ser concluído, senão o julgamento não pode acontecer. Bom, o STF agora vai concluir, mas o que acontece? O ministro do STF caiu com o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, o ministro que se disse contra, né, ele justificou o seu pedido de vista, dizendo ser contra que o Bolsonaro seja julgado no STF. E caiu com ele o caso do Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos, que vai estar sendo investigado pela Polícia Federal e o resultado do inquérito vai ser enviado para o STF. Muito bem, o STF abriu inquérito contra Silvio Almeida por assédio por decisão do André Mendonça. Ele primeiro pediu para o Procurador-Geral da República decidir se ele devia ser julgado lá. O Procurador-Geral da República disse que sim. O André Mendonça poderia não concordar, já que ele é o ministro relator do caso, ele poderia dizer, não, eu discordo do Procurador-Geral da República, o caso não tem que ser julgado pelo STF, porque o ministro não tem mais foro privilegiado. Porém, o que é que acontece? O André Mendonça não fez isso, né? Então vamos ver como ele vai votar sobre a admissibilidade do julgamento do Bolsonaro no STF. Muito difícil que o André Mendonça vote para que o Bolsonaro seja julgado no STF, mas ao mesmo tempo ele vota para o Silvio Almeida ser julgado no STF, ou seja, ele vai ser, na verdade já está sendo desmascarado, porque ele já tinha dito que não concordava com o julgamento do Bolsonaro no STF. Então ele acaba de ser desmascarado e isso dificilmente vai deixar de ser jogado na cara dele por algum ministro quando o julgamento for retomado e ele decidir votar contra o Bolsonaro ser julgado no STF e depois coloca o Silvio Almeida, que é inimigo político dele, né? Era ministro do Lula, e põe o Silvio Almeida, que não deveria também então ter foro, pela visão dele, para ser julgado no STF. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.